Olá, tudo bom? Se você adora torta doce, mas fica com preguiça de fazer porque é muito trabalhoso ou porque sabe que não é saudável, você vai amar esse vídeo. Eu separei 3 receitas que todas as tortas, né? Cada uma delas tem até 4 ingredientes e são super saudáveis, sem açúcar, sem leite condensado, sem creme de leite. Então dá pra comer até no dia a dia, não precisa esperar um dia especial para acrescentar a sua rotina, não. Você vai amar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar de onde você fala. Escreve para mim aqui nos comentários e qual é a torta, doce, esses docinhos mais tradicionais aí da sua região, o que você gosta de fazer. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra que, como sempre, os ingredientes com a quantidade de informação nutricional vão ficar aqui embaixo na descrição. E lembra que antes de cada uma dessas tortinhas, eu vou te explicar por que elas são tão fantásticas. A primeira, gente, é muito maravilhosa. São só 3 ingredientes, sem açúcar, sem farinha de trigo, sem farinha nenhuma, sem glúten. Fica pronta muito rápida, não precisa nem saber cozinhar. Dá uma olhada só você. Vou usar para essa receita meu super liquidificador grandão aqui, porque eu quero que ela fique aerada, bem grande. Então, a primeira coisa que eu vou acrescentar aqui são os ovos. Lembrando que eu tenho aqui no canal um vídeo falando se o ovo tem colesterol, o que acontece se você comer ovo todos os dias. Isso aqui vai ficar aqui embaixo na descrição pra você. Vou acrescentar o leite desnatado. Eu tô usando leite de vaca aqui desnatado. Você pode usar o leite da sua preferência. Pode usar leite de amêndoas, pode usar leite de coco, pode usar leite de, enfim, amendoim. Eu tenho muitas receitas de leites vegetais aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui embaixo se você não fizer uso de leite de vaca. E tem um vídeo aqui falando também sobre as calorias do leite de vaca, se ele engorda, enfim, comparando diferentes leites. Eu vou deixar aqui embaixo para você também. E o outro ingrediente dessa nossa receita é a banana. Eu peguei uma banana muito madura. Sabe aquela banana com a casca pretinha que já tá quase passada? É essa que você vai preferencialmente usar na receita, porque aí, quanto mais pintinhas pretas, se ela tiver com a casca toda preta, melhor ainda. Porque aí, né, primeiro que não tem desperdício, segundo que ela vai estar naturalmente bem doce, e por isso que a gente não vai precisar colocar açúcar nenhum. Então eu vou acrescentar a banana aqui. Quando você fizer essa delícia, você me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver como ficou a sua. E agora, gente, é bater. Eu vou levar lá pra bater essa nossa massinha e eu já volto, que é super rápido. Espera aí. Então, olha, já bati, vou mostrar aqui pra vocês que com certeza ficou bastante aerado, com bastante espuma aqui. Vou esperar só uns 5 minutinhos essa espuma assentar e vou pegar a nossa forma. Então, espera aí. Olha, gente, como separou bem a espuma, diminuiu muito, já separou da massa, né? Então, quando a gente for virar ali, não vai ficar muita espuma. Eu tenho aqui, então, a forma para fazer banho-maria. Coloquei por baixo aqui a água morna. Depois eu vou cobrir até aqui, mas eu vou fazer isso lá no fogão, no forno, para não ficar muito pesado, né? Só mostrei aqui, botei um pouquinho para mostrar para vocês que no banho-maria vai água por baixo. E aqui eu tenho uma forma com açúcar mascavo, em que eu botei o açúcar mascavo e levei ele ali no fogo até ele derreter, né? Aquele esquema básico de pudim. Se você quiser fazer uma calda de xilitol também dá, e se você não quiser fazer nada também dá também. Depende, se você não for usar nada, eu sugiro que você use uma forma antiaderente para não grudar, né? Que aí vai ter muito erro. Vamos colocar agora, então, aqui esse nosso preparado. Ó, pra você ver certinho, conforme a gente vai despejando assim, a espuma vai diminuindo mais e mais. E aí, quando você fizer essa delícia, você me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver como ficou a sua. Vou forrar isso aqui, né? Na verdade, cobrir, forrar não, cobrir com papel alumínio. Lembrando que o lado brilhante, ó, sempre pra baixo. Aí a gente fecha assim e leva no forno a 180 graus. Na volta eu vou mostrar pra você como ficou essa nossa delícia. Cortar um pedacinho e provar, porque já tá com cheiro bom e já sai. Imagina depois, espera aí. Gente, olha que lindo meu pudim de banana, só com 3 ingredientes. Foram 50 minutos no forno, tá? Vou botar ele aqui. Oi, tá com a calda aqui. Ó, 50 minutos no forno. Aí depois eu esperei ele ficar em temperatura ambiente, né, pra botar na geladeira. Aí eu deixei umas 2 horinhas na geladeira, porque o bom dele é geladinho. Então vem aqui pra eu cortar um pedaço pra você ver. O cheirinho tá irresistível. Gente, olha só, vou cortar um pedacinho então pra vocês verem aqui por dentro. Vou cortar um pedaço meio grande, né, meio exagerado, pra vocês verem melhor. Faz aí na sua casa, que vai ser um sucesso e a família inteira vai amar. Deixa eu pegar aqui a espátula para vocês verem melhor por baixo. Olha a consistência, gente. E olha, gente, vamos botar no prato para provar essa delícia. Vou mostrar para você como fica a consistência dele.
Olha, gente, vou cortar agora um pedaço da pontinha aqui para vocês verem a textura desse nosso pudim. Olha, gente, que maravilha! Faz aí na sua casa que vai ser um mega sucesso na sua família toda. Ai, gente, esse cheirinho tá maravilhoso. Me conta aqui embaixo qual é o seu pudim preferido. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Cheirinho, tá? Se você ama a torta de morango, você vai adorar essa segunda. Parece um doce de padaria, de confeitaria. E é super saudável, nutritivo e com pouquíssimos ingredientes. É muito fácil de fazer para ter esse resultado impressionante. Dá uma olhada. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o meu morango, que tá... Ai, gente, o cheirinho de morango maduro é muito bom, né? Ele tá muito docinho, muito madurinho. Lembra que se você tiver dificuldade de encontrar morango aí no dia a dia, você pode pegar o morango na safra, higienizar ele com bicarbonato. Tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer. E depois você seca e congela. Você pode utilizar ele. Aqui não tá fresco, mas você pode utilizar morango congelado, que às vezes a gente compra o produto na época, consegue congelar e tá sempre no freezer, né, disponível. Lembra que o morango tem pouquíssimas calorias, tem pouco carboidrato, é muito rico em antioxidantes, muito rico em fibras. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de benefícios do morango, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Então eu vou cozinhar esse morango, como ele tá muito maduro, tá dando até pra ver, né, que ele tá bem madurinho. Eu vou cozinhar ele sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E vou colocar aqui um pouquinho de canela, porque a canela ajuda a temperar também. Ela puxa o doce naturalmente dos alimentos. E traz também, né, antioxidantes. A canela é anti-inflamatória. A canela ajuda a melhorar o índice glicêmico, a sensibilidade à insulina, desculpa, o que ajuda no metabolismo glicídico dos carboidratos. Então, excelente para a nossa saúde. Vamos esperar isso aqui cozinhar. Lembra que a canela acaba sendo opcional. Se você não quiser, você não precisa utilizar. Inclusive, se você quiser substituir a canela por baunilha, por exemplo, para puxar mais o doce, ficar mais docinho. Se você quiser usar gengibre, se você quiser usar outra especiaria ou tempero, pode substituir ou acrescentar. Me conta aí se você tem hábito de botar tempero também nas comidas doces. Que tempero você costuma utilizar? Eu amo canela, né? Adoro cravo também, adoro gengibre, dependendo. Adoro baunilha, vocês sabem. Me conta aí qual temperinho doce que você mais usa, sem ser açúcar e adoçante, que eu vou adorar ver o seu comentário. Vamos deixar isso aqui cozinhando. Você vai ver que é rápido, ó, já tá começando a ficar mais quentinho, né? E isso vai virar como se fosse uma geleia. Enquanto isso cozinha, eu vou pegar as coisas pra gente fazer a base dessa nossa delícia. Peraí. Enquanto aquela nossa geleia de morango tá cozinhando, reduzindo e ficando deliciosa, vamos fazer a base dessa nossa delícia. Eu vou usar de base aqui a aveia em flocos. Lembra que a aveia é uma opção de carboidrato muito saudável, bastante rica em fibras. Ela naturalmente já é rica em proteína também. Então isso ajuda a diminuir o índice glicêmico do carboidrato que está aqui, né, dessa própria aveia. Isso ajuda a melhorar o trânsito intestinal, ajuda a dar mais saciedade. A aveia também tem uma fibra interessantíssima, que é a beta-glucana, que ajuda a controlar os níveis de colesterol, além de ter vários benefícios. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre os benefícios da aveia. Qual é o melhor tipo de aveia, se é a farinha, se são os flocos, se são o farelo, porque elas têm diferenças. E vou deixar isso aqui embaixo na descrição pra você. A nossa aveia, eu vou continuar nesse tema aí de temperar e vou botar um pouquinho de noz moscada. Se você não quiser, não precisa, mas lembra que a noz moscada é anti-inflamatória, ela ajuda a melhorar o bom humor, o bem-estar. Tem um vídeo aqui no canal falando dela também. E dá um sabor assim bem profundo, assim, como se fosse uma comida de restaurante, muito temperada. Se você quiser usar canela, baunilha, o que mais, assim, aqui também pode. Me conta aí o que você vai utilizar. E para dar o ponto de massinha, eu vou usar o iogurte natural. Esse meu iogurte aqui, eu tenho receita no canal para você fazer na sua casa, se você quiser também. Claro que se você também quiser comprar ele pronto, né? Ah, Patrícia, quero fazer receita agora, não tem o iogurte feito em casa, né? Natural, caseiro. Não tem problema, você pode ir no mercado, compra, mas aí você compra um iogurte que seja com o mínimo de ingredientes possível. 2 ou 3 ingredientes para ser um iogurte de boa qualidade. E aí lembra, né, que o ideal é que tenha só leite e fermento lácteo. E se você tiver alergia ou intolerância alimentar, essa receita aqui pode substituir por um iogurte vegetal, um iogurte de coco, um iogurte de soja. Me conta aí qual é o iogurte que você mais utiliza no dia a dia. Então vou dar uma boa misturada nisso aqui pra ver, cobrir toda o iogurte, cobrir toda a aveia, pra virar uma massinha mesmo. Parece que é pouco iogurte, né, mas a tendência é que ele absorva bem mesmo e fique assim. Eu quero que ele fique assim para ficar como se fosse um biscoitinho, porque isso não vai assar.
Peguei essa forma aqui que abre até do lado. Se você quiser indicação, até vou deixar aqui embaixo para você no link, tem gente que me pede. Mas você pode usar em qualquer uma, tem em refratário de vidro. Como eu vou desenformar, eu botei esse papel aqui, tá vendo? Ó, vegetal. Mas se você botar no refratário de vidro, vai ficar as camadas aparecendo e fica bonito também. Aí eu vou botar nossa massa aqui. Ó. Botei aqui. E aí eu vou abaixar com a colher, porque vai ficar como se fosse um biscoitinho. A massa fica assim mesmo. Se precisar, você vem com a mão, que é mais fácil. Aí a gente amassa até ficar mais nivelado. E aí depois a gente volta lá pro nosso recheio. Pera aí. Bom, então eu terminei aqui de cobrir, tá vendo? Só a parte de baixo, não precisa botar para as paredes, não. E aí eu vou deixar isso de lado aqui. Já tenho aqui, ó, a minha geleia de morango. Deixa eu botar isso pra cá. Que já tá bem cozidinha. O que eu fiz aqui? Separei um pouquinho, porque depois eu vou botar na cobertura. Ainda tá quente também, então vou levar isso aqui pra geladeira pra gente usar depois. Aqui agora, no nosso morango, eu vou acrescentar um pouco de gelatina em pó, incolor, sem sabor, sem açúcar, sem nada. Eu vou misturando aos poucos, porque isso aqui já tá quente. E aí a gente não precisa levar pra derreter no micro-ondas, no banho-maria, nem nada. Então vou colocando aos pouquinhos aqui pra garantir que vai ficar bem misturado. Lembra que a gelatina é uma fonte de proteína, é uma fonte de colágeno. A gelatina nada mais é do que colágeno cozido, né? Então ela é boa pra pele, pra unha, pro cabelo, pras articulações. E é uma fonte de proteína também para ser nossa receita, né? Por isso que eu te falei que ela é bem proteica. Além do iogurte, da proteína da aveia, ainda tem a proteína da gelatina aqui, do colágeno. Então eu vou misturando aos pouquinhos até colocar essa gelatina toda antes de colocar o nosso último ingrediente. Bom, agora dissolveu bem a gelatina, ó, tá dando pra você ver aqui, ó, bem dissolvidinho. Eu entro agora com mais iogurte natural, o mesmo iogurte que a gente usou antes. Vou acrescentar aqui e dar uma boa misturada. Se você quiser bater isso tudo no liquidificador, pode. Mas aí você perde um pouco da beleza, né? De ficar os pedacinhos do morango e tudo mais. Vai ficar mais homogêneo. Me conta aí o que você prefere. Eu acho que fica muito bonito, assim, quando ele fica com pedaços, né? Que a gente vê mais do que é também. E na hora de comer tem uns pedacinhos. Mas se você preferir mais homogêneo, mais líquido, você pode bater. Me conta aqui embaixo o que você acha que fica melhor. Você já viu, né, que eu deixei um pouco do morango aqui, te mostrei antes? E aí depois eu vou botar isso por cima de tudo. A gente já tá com água na boca, o cheiro tá muito bom. Então, ó, já tá tudo bem misturado aqui. Deixa eu só garantir. Espalhar dos lados. Tudo legal, bonitão, ó. Que lindo que ficam os pedacinhos de morango, tá vendo? Aí agora o que a gente faz? Como você já viu, tem o iogurte aqui. Então isso não vai... O iogurte, a gelatina. Então isso não vai assar. Vai pegar o ponto que a gente quer lá na geladeira. Então eu pego aqui a nossa forma e transfiro. Deixa eu só tirar essa espátula aqui por enquanto, que eu vou virar, aqui tá mais fácil. Aí eu transfiro aqui e vou levar lá pra geladeira. Não vou botar agora aquele morango que eu tinha separado aqui. Por quê? Ele ainda tá quente. Ele ainda tá quente. Então eu vou esperar isso gelar. E o próprio morango lá, a caldinha, geleia, né? Gelar também. E depois eu decoro, tá? Porque se a gente botar agora, tá tudo muito molinho. E aí vai misturar. E eu quero que fique aquele efeito bonito no fim. Então eu vou levar isso lá pra geladeira. Daqui a pouquinho, quando ele firmar, eu volto pra gente decorar e experimentar. Pera aí. Antes de pegar a nossa tortinha para finalizar, quero te contar uma novidade, um material que eu preparei para quem quer controlar o açúcar do sangue, para quem vive com diabetes ou quer mais saúde. São mais de 100 cardápios, mais de 500 receitas, análise de mais de 300 alimentos e muitas dicas sobre nutrição, sobre diabetes, sobre o controle de açúcar do sangue. Você vai amar com certeza. Eu vou deixar o link para esse material aqui embaixo na descrição, ou você pode acessar controletotaldodiabetes.com.br. Olha, a gente ficou lindinho, né? Agora eu vou colocar aqui por cima aquela geleia que a gente tinha separado. Aí você deixa na geladeira até ficar firme, como eu te falei. Espera a geleia também gelar. Porque se ela estiver muito quente, muito morna, depois ela derrete aqui essa parte. Aí eu vou dando uma enfeitada assim, para que esse brilho cubra aqui. Não precisa cobrir exatamente tudo, porque a ideia da geleia é dar mais um tchan assim em cima, né? Se você quiser com mais geleia em cima, também se separa mais. Fica sempre a seu critério. Então, ó. Ai, tô com água na boca, gente. Tá muito bonito. Ó. Faz aí. Vai ser um super sucesso na sua casa. Deixa eu dar uma espalhadinha e pegar minhas coisas pra gente
provar essa delícia, gente. Ó, agora eu vou cortar um pedaço aqui pra gente experimentar essa delícia. Faz aí na sua casa, que você vai amar com certeza. Tô cortando assim pra garantir que depois eu vou conseguir tirar um pedaço bem bonito aqui embaixo. Saudável, tem uma cara linda, né? Sobremesa de restaurante mesmo. Olha isso, gente. Olha que incrível. Olha só, gente, a consistência que fica. Faz aí que você vai amar. A família inteira vai adorar. Olha isso. Me conta então se você vai colocar algum adoçante aqui ou vai fazer só com açúcar natural da fruta. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Agora sim. Gente. Tá maravilhoso, gente. Ai, tão refrescante. O morango tava muito docinho. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. E se você ama praticidade e sabor, você vai adorar essa aqui, porque além de poucos ingredientes, nem no forno vai, é muito fácil de fazer. A combinação de sabores fica fantástica com esse gostinho de chocolate, dá uma olhada. Primeira coisa que eu tenho aqui, gente, é o leite de coco, que eu já amornei ele. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como fazer o seu próprio leite de coco em casa. Eu vou deixar ele aqui embaixo para te ajudar. Tem uma playlist de leites vegetais, então eu vou deixar essa playlist aqui para te ajudar. A esse leite de coco eu vou acrescentar aqui o meu chocolate. Eu já dei uma pré-aquecida só para facilitar, mas eu acho que eu vou ter que depois, porque isso aqui tá quente, isso aqui tá morninho. Eu pré-aqueci no micro-ondas, mas talvez depois eu tenha que levar lá mais um pouco. Vou misturar uma coisa com a outra. Esse meu chocolate aqui, 85%. Pelo menos um chocolate 70%, tá? Se você for fazer na sua casa, para você ter mais benefícios dele. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais justamente sobre os benefícios do cacau. Receitas, uma playlist inteira de receitas com chocolate. Vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você. Vou dar uma misturada nisso aqui agora e vou levar ao micro-ondas para continuar. Acho que vai precisar sim, vai precisar. Vou levar ele lá para dar mais uma derretidinha e quando tiver certinho eu volto aqui, tá bom? Lembrando que se você não tiver micro-ondas em casa, você pode fazer isso no banho-maria também que vai dar certo. Então espera aí que eu já volto para a gente vir pro terceiro ingrediente. Derreti já, então tá tudo misturado. Você vê, né, que óbvio quando derrete bem, a cor muda e fica tudo homogêneo. Então, ó, vou pegar um outro potinho aqui. Tenho aqui aveia em flocos. É só aveia, não é farinha de aveia. Mesmo que, se você quisesse usar, até podia. Mas para essa receita, a consistência dos flocos fica mais gostosa. Tem um vídeo aqui no canal falando dos benefícios da aveia, que é super rica em proteínas, em fibras, em beta-glucana, é boa pro colesterol. E tem um muito legal falando sobre a diferença entre farelo, farinha, os flocos da aveia, qual é o melhor para você? Eu vou deixar ele aqui embaixo também. Então agora, ó, a gente vai colocando assim e misturando esse nosso preparado. Deixa eu dar primeiro uma pré-envolvida aqui. E colocar o restante aqui agora. A aveia vai dar uma hidratada, uma inchada aqui com essa mistura de leite de coco com chocolate. E quando ela hidratar, ela vai ficar cremosa, gostosa e com todo o sabor de chocolate com coco, gente. Imagina que coisa de louco que isso vai ficar, uma delícia. Então agora, olha, a gente envolve o restante. Você vai ver que vai ficar certinha a consistência. Porque aqui no meio ainda tem aveia que não foi umedecida. Então, a gente mistura bem. Ó, tá tudo envolvido, tudo misturado, né? O que a gente faz aqui agora? Não assa. Esse aqui é o grande pulo do gato. Eu tenho aqui uma forma. Essa é a minha forma de desmonta, mas não precisa, pode ser qualquer forma. Eu untei ela com óleo de coco e botei aqui embaixo no papel, porque eu quero desmontar pra vocês. Mas se você não quiser, não precisa, tá bom? Esse papel é aquele papel vegetal, né? De cozinha. E ó, olha como é que fica a textura dessa nossa massa. Só pra você ver aí. Olha a consistência, gente. Maravilhosa, né? Vou colocar ela toda aqui.
Vou levar para a geladeira, porque afinal de contas o que vai dar o ponto é quando o leite de coco... Deixa eu virar aqui para mim, que vai ficar mais fácil. Quando o leite de coco e o chocolate firmarem, né? Eles vão endurecer no frio e vai dar aquele ponto de torta, de corte, tipo torta gelada, que vai ficar uma delícia. E aí eu volto para fazer a cobertura, tá bom? Então espera aí que eu já volto. Olha, gente, 2 horinhas para gelar, para firmar bem. Quanto mais tempo você deixar lá, mais firme vai ficar. Então, vamos fazer agora uma cobertura para ficar ainda mais gostoso. Vou deixar ele aqui de lado. Aqui eu tenho um chocolate, também o mesmo chocolate que eu usei antes. Eu dei já uma pré-aquecida, né? Para ele já ficar mais molinho, mais fácil. E tem aqui um pouquinho de leite de coco. Então, que também tá bem quente. Tá dando até sendo fumaça, né? Tá dando pra vocês verem. E aí eu vou misturar aqui de novo. Se precisar, eu volto a levar no micro-ondas ou no banho-maria. O que você tiver feito pra derreter o chocolate outra vez, você faz igual aqui. E a gente mistura bem. Vou só dar uma misturada boa pra ficar tudo bem unificado e a gente bota aqui por cima. Pera aí. Então, olha, gente, como fica a consistência. Que lindo dessa ganache sem leite. Como eu já tinha aquecido o leite de coco e o chocolate, eu não precisei levar, mas aí se você precisar, né, para aquecer, você faz aí. Então agora a gente vai colocar uma coisa na outra aqui, deixa eu só raspar com esse meu utensílio aqui pra gente não ter nenhum desperdício. E aí a gente coloca a nossa cobertura aqui, olha que textura linda, gente. Faz aí na sua casa que você vai amar com certeza. Vou dar uma raspadinha aqui nele, terminar de alisar essa nossa cobertura aqui, né, para ficar bem retinha. E aí eu vou levar na geladeira para ele dar uma firmadinha. Claro que já tá gelado aqui e já vai começar a firmar rápido, mas na geladeira vai dar aquela consistência que a gente quer. Então, ó, a gente vai fazendo assim, rodando, né, até cobrir todas as partes aqui. Depois que já tiver tudo certinho, eu levo lá na geladeira e volto aqui para cortar um pedaço. Vou esperar depois mais um tempinho para ele gelar mais. Te falo depois quanto foi no final, espera aí. Gente, então, olha, mais 1 horinha, 40 minutinhos, 1 hora, até ficar firme, né, geladinho. E eu vou mostrar pra vocês como é que é fácil de desenformar. Eu já tinha passado uma faquinha aqui e abri aqui a minha forma, ó. Saiu lindão. Claro que se você tiver essa forma, sempre é mais fácil, mas também não é necessário. Pode fazer em qualquer forma. Pode fazer até em travessa de vidro. O que você achar mais bonito. Vou colocar ele no prato ali e vou cortar um pedaço pra você. Então vem comigo. Olha, gente, que lindo. Vou cortar um pedaço. Ficou lindo, né? Vou cortar um pedaço pra vocês verem como ele ficou por dentro, a consistência dele. Faz aí na sua casa, porque uma torta sem forno, sem fogão, sem nada disso, com ingredientes fáceis, não é todo dia que você acha por aí não, hein? E olha, gente, que consistência maravilhosa que ela fica. Cortei um pedaço bem grandão, né, pra mostrar pra vocês. Deixa eu levantar agora pra vocês verem a consistência que fica. Vou cortar mais um pedaço com garfo aqui pra você ver a consistência dela, que eu acho que com a faca não deu. Olha isso, gente. Olha como ela fica hidratada, macia. Fica uma delícia. Faz aí na sua casa. Me conta, então, se você vai colocar cobertura ou não, porque, afinal de contas, continua sendo só 3 ingredientes. Eu vou adorar ver seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa, com quem é alérgico, com quem vai gostar, com quem é vegano. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, chocolate puro. Quero saber agora de você qual das 3 foi a sua preferida e qual delas você vai fazer primeiro. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.